E eu, Geraldo Figueiredo. Veremos hoje no Jornal da Globo os impactos da crise de 1929 sobre a população. Falaremos também sobre a desigualdade da globalização. As consequências da pobreza integrada sobre a população brasileira com poucos recursos para sobreviver. Veremos hoje a previsão do tempo. Veremos também as causas e consequências cruéis do nazismo e do fascismo. Logo após, veremos também Anitta Malhalter. Acompanhe agora no Jornal da Globo. A depressão, também conhecida como crise de 29, foi a maior crise financeira da história dos Estados Unidos. Teve início em 1929 e persistiu ao longo da década de 1930. Veremos agora o repórter Carlos Monteiro, que irá mostrar um pouco sobre as consequências desta crise. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Geraldo. Bom, sabemos que a crise de 29 deu início em 1929. Ela foi a maior crise econômica dos Estados Unidos e do capitalismo. Ela fez com que várias empresas falissem e que várias pessoas perdessem seu emprego. Agora eu vou falar um pouco com um banqueiro que faliu na época, o senhor João Queiroz, e vai falar um pouco sobre como ele sobreviveu nessa era. Boa tarde, João Queiroz. Boa tarde. Bom, sabemos que o senhor é um banqueiro que sofreu muito com a crise de 29. Gostaríamos de saber como era a sua vida durante essa era. Bom, eu fiquei desempregado, o PIB do país diminuiu a quantidade de importações. Teve decréscimo, a produção industrial foi reduzida e o salário do trabalhador decaiu. E o que foi feito para superar, já que você foi um banqueiro que faliu na época? Ampliemos a intervenção do Estado na economia, regulando as transações econômicas e a produção, como também realizamos obra pública para estimular a criação de emprego. Sabemos que na crise 29 existiu um lucrador. O senhor sabe dizer quem foi? Sim, Ivan Kahn, porque ele dobrou de seu capital ao prever que o pior estava por vir. E antes do maior cresce da história, vendeu a uma exposição antes da queda. Bom, qual consequência para a população dos Estados Unidos ou população mundial que causou na crise de 29? Bom, o enorme número de falências que aconteceram nos Estados Unidos e além do aumento exponencial na taxa de desemprego no país, que nos Estados Unidos saiu de 4% antes da crise para 27% da população depois da quebra da Bolsa de Valores. Bom, e isso foi um pouco sobre a crise de 29. Agora voltamos ao estúdio com vocês. Obrigado. Acompanharemos agora a reportagem sobre a desigualdade na globalização com a repórter Catarina, que irá entrevistar um especialista em geografia. Boa tarde, Paula Vasconcelos e Geraldo Figueiredo, e a todos que nos assistem. Atualmente, vivemos em um mundo globalizado. Tal realidade tem interferido diretamente em nossas vidas. Mesmo que não percebemos, diversas mudanças acontecem. Uma das principais consequências desse processo são as desigualdades entre os países, visto que as diferenças vêm crescendo de forma significativa. Vamos conversar agora com a especialista em globalização e geografia, Débora Fonseca. Boa tarde, Débora. De que forma a globalização acentuou as desigualdades econômicas entre os países? Boa tarde, Catarina Pérez. Bem, com a globalização, os países subdesenvolvidos e emergentes acabam virando centro de matéria-prima e exploração dos desenvolvidos, onde as transnacionais vão a esses países em busca de mão de obra barata, usando a mais-valia além do que o lucro arrecadado vai para essa sede de transnacionais, que é no seu país de origem que é desenvolvido. E ainda, nos dias atuais, existe desigualdade entre os países na globalização? Sim, há uma grande disparidade econômica, tecnológica e social entre esses países do planeta ao longo do tempo. O processo de globalização tem contribuído de maneira direta para o aumento em massa da pobreza, excluindo um número cada vez maior de pessoas. Existem vários tipos de pobreza? Sim, pobreza integrada e pobreza desqualificante.
Pode falar um pouco sobre esses dois tipos de pobreza? Bom, a pobreza integrada ocorre por conta de inúmeras desigualdades presentes na sociedade. Como, por exemplo, destas desigualdades podemos destacar que a desigualdade de renda, onde o trabalhador mais pobre ganha somente o necessário para sobreviver e pagar as contas de casa. Obrigada pela entrevista, Débora Fonseca. E isso foi um pouco sobre a desigualdade no mundo. Aqui quem fala é a repórter Catarina Pérez para os Estudos Globe, com vocês, Paula Vasconcelos e Geraldo Figueiredo. A pobreza integrada ocorre por conta das inúmeras desigualdades presentes na sociedade. Pessoas que vivem em situação crítica, que não têm condições de se alimentar adequadamente para sobreviver. O nosso âncora aqui foi lá conferir com seus próprios olhos, não foi, Geraldo? Exatamente, fui lá ao vivo conferir, que logo após vamos estar passando a reportagem para vocês que estão aí acompanhar, para vocês verem a situação. De como é a pobreza e como ela afeta a vida dos brasileiros. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estou aqui com o senhor Antônio, de aproximadamente 60 anos, que se encontra em uma situação econômica muito crítica. Segundo ele, vive nessa situação há 15 anos, dificilmente se alimenta com frequência ou até mesmo toma banho, devido à pobreza e à baixa renda e à falta de oportunidade de emprego no mercado de trabalho. Me fala um pouco como você consegue se manter com toda essa situação que vive. A situação é muito precária. Pobreza é demais. Com a aplicação um alimento para comer não estou encontrando. Também a dificuldade também de emprego para a situação igual eu, que sou pobre. Visto a aplicação com alimentação para se alimentar. Certo. Diante disso, você, com toda essa dificuldade, recebe alguma ajuda, serviço de assistência social para essa população em situação de rua? Você recebe uma ajuda? Assim, às vezes sim, às vezes não, porque é muitas décadas de muita gente com a mesma situação. Então, a Secretaria de Assistência Social não tem como estabelecer alimento para todas as situações, igual eu estou aqui passando a alimentação para comer. Mas o que você faz para conseguir algo que comer? Eu ganho nas ruas e também cozinho um feijão lá que eu ganho e às vezes passo o dia sem se alimentar, caçando lixo, caçando coisas no lixo, cavando o lixo, caçando alguma coisa para se alimentar. Sim. Ao entrar em um comércio, as pessoas ali te tratam... Como te tratam em meio a isso? Assim, me tratam muito assim, às vezes muito ruim, e às vezes outras pessoas muito humildes tratam, me dão uma alimentação para eu se alimentar em casa e também me dá uma trocadinha para comprar algum alimento para eu comer em minha casa. Como podemos ver, Paula, é uma situação muito crítica, muito lamentável a situação em que ele se encontra. Agora é com você, aí no estúdio. É realmente uma situação muito triste em que muitos brasileiros se encontram. Olá, boa tarde, me chamo Mário. Estou aqui trazendo uma linha muito boa, bomba, e aqui é a hidratação, e aqui é a nutrição, um junto shampoo, os cabelos ficam muito maciosos, e aqui é o creme de deixar, que é o melhor ainda, o bomba, que arrasa, ó, chega, fica molado e hidratado. Também tem um corretor daqui que está em promoção, compare-se que estou com 50% de desconto e é muito maravilhoso. E também esse aqui tem de brinde, depois da compra fazer dos 50% de desconto, tem esse brinde que leva ainda. Muito bom. Cabelo fica liso e solto. Nesses instantes, veremos a previsão do tempo com Marley Barreto. Como de hoje, vemos que nessa parte grande, pegando a Bahia, Minas Gerais, região centro-oeste quase inteira, e pegando parte do Tocantins
e também um pouco do Sudeste, podemos ver que vai ter terremoto de escala 1,7 a 4,2. Nessa partezinha em roxo, pegando parte do sul, mostra que terá raios fortes podendo causar danos na região. E na corzinha em azul, mostra que no oeste será raios bem mais fracos do que na região roxa. Nessa partezinha aqui em verde, pegando Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, indica que vai ter tsunami com magnitude de 3,5 a 5,4, podendo causar uma grande tragédia. Essa partezinha aqui em vermelho indica que vai ser o vulcão Ska, que vai entrar em erupção nos próximos 5 dias. Ele está em escala de grau 12. Ele vai afetar cidades próximas dele. Quem morar nessa região do vulcão, saia daí para não ser atingido pelas latas de fogo. O nazismo é uma forma de fascismo que despreza a democracia liberal e o sistema parlamentar. Falemos agora um pouco sobre isso com o nosso repórter Carlos Monteiro. Boa tarde, Paula, Geraldo e a todos que nos acompanham. Agora eu vou falar um pouco sobre o nazismo e fascismo. Bom, sabemos que o fascismo é um tipo de movimento político e filosófico ou regime. Suas características são poder ditatorial, repressão da oposição por via de força e forte arregimentação da sociedade e da economia. Ocorreu na Itália e foi comandado por Benito Mussolini os anos de 1919 e 1943. Já o nazismo é um tipo de fascismo, que era o nome comum na época, na Brévia. Trouxe graves consequências ao mundo e também trouxe tragédias como o início da Segunda Guerra Mundial. Esse conflito que se estendeu durante 6 anos, 1939 a 1945. Iniciou-se por causa da política expansionista alemã sobre nações vizinhas. Uma das pessoas importantes do nazismo foi o Adolf Hitler, que perseguia os judeus, realizando uma política de eugênia na sociedade e preparando seu país para a guerra. Ele cometeu suicídio em 1945. Agora é com vocês, Paula e Geraldo. Receberemos agora a repórter Marli, que irá entrevistar Nica Malfatti, uma artista da Semana da Arte Moderna. Boa tarde. Hoje vamos conversar um pouco com a pintora Nica Malfatti. Ela foi uma grande personalidade na Semana da Arte Moderna, que está completando 10 anos, uma década que se passou na Semana da Arte Moderna. Boa tarde, Marli. Nica Malfatti, quais foram os marcos importantes que a Semana da Arte Moderna gerou na história cultural do Brasil? Bom, a ausência de formalismo, a valorização da identidade e a cultura brasileira. Você se inspira em quais profissões? Bem, eu me inspiro e me identifico com a pintura. Desde criança, a minha mãe sempre me inspirou com isso. Qual foi a sua reação vendo seus quadros sendo vistos em uma exposição de museu? Foi muito gratificante para mim, pois nunca imaginei chegar nesse ponto de vista e foi maravilhoso. Na sua opinião, o que significa a arte moderna? É um conjunto de expressões artistas onde podemos nos expressar nas pinturas, culturas e literaturas. Você tem alguma pintura que você gosta muito, ou melhor, que tem um significado enorme? Sim, a bomba. É uma das mais importantes, pois apresenta elementos cubistas e futuristas para além de muitas cores. Voltamos ao estúdio com vocês, Geraldo Figueiredo e Paulo Vasconcelos. Encerramos agora mais um Jornal da Globo. E é isso, boa tarde. Boa tarde.